Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguev. Você já deve ter ouvido falar sobre as torrentes do Neguev ou Negueb. O deserto de Negueb está localizado no sul de Israel. Ele não está abaixo do nível do mar. O deserto de Neguev está situado em uma região montanhosa, com altitudes variando entre 200 a 1.000 metros acima do nível do mar. A área mais baixa do Neguev é a região do Vale de Arabá, que faz fronteira com o Mar Morto e que está situada em uma depressão geográfica. Neguev significa lugar seco, ressecado, árido, inóspito, região de relevo muito acidentada e de baixa altitude e pouquíssimas chuvas. Mas os lençóis subterrâneos permitem abastecer algumas fontes de águas, formando verdadeiros oásis no deserto. O Neguev ocupa 60% do território de Israel, ao sul de Judá. Embora as chuvas sejam muito raras, quando chove, a terra que está bem seca, ressequida, não absorve a água da chuva, formando uma grande enxurrada no meio do deserto. Devido às poucas fontes de águas, que às vezes são temporárias nessas regiões, os moradores são chamados de beduínos ou nômades do deserto. Em toda a história da Bíblia, o deserto do Neguev é citado desde Abraão, que viveu nesta região. Mas o que são as torrentes do Neguev? E qual o seu significado? Como já falamos, o Neguev é o deserto. E as torrentes são enxurradas que se formam no meio dessa terra árida e seca. Em Salmos 126, versículo 4, nos traz uma oração. O salmista diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguev. Podemos entender essas palavras como um fenômeno extraordinário, com símbolo profético e restauração espiritual do povo de Deus. Sim, é um símbolo profético. A promessa de Deus é um fenômeno extraordinário. Deus, ele transforma desertos em rios. Em Isaías capítulo 41, versículo 18, o Senhor nos faz essa promessa. Abrirei rios em lugares altos e fonte no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Em outras palavras, a passagem descreve a promessa de Deus de trazer provisão e restauração para o seu povo, mesmo em situações aparentemente impossíveis aos nossos olhos. Deus nos fez esta promessa. Ela é profética e se cumprirá. Ele transformará os lugares estéreis da sua vida, da nossa vida, em lugares de fartura, restauração e vida, abrindo as fontes das águas vivas onde não havia. As torrentes do Neguev são provas vivas do impossível que se torna possível. Real. Assim como as torrentes do Neguev, o mover de Deus é repentino, poderoso e irresistível. No deserto de Neguev, tudo parece seco, inóspito, mas quando os céus decidem agir, até o Neguev floresce. As torrentes do Neguev não seguem a lógica, ela segue o propósito divino. Quando Deus libera sua promessa, nada fica como antes. Quem semeia com lágrimas, verá os rios de Deus correndo sobre as suas sementes. É profético. O seu deserto florescerá. Outra vez, não duvide do tempo de sequidão. É nele que Deus prepara o impossível.
O interior de uma pessoa é como um deserto do Negev, árido, inóspito, seco e sem vida. Contudo, há esperança para você, para nós, que tem sido esse deserto, mas quando chega a chuva seródia, as montanhas se enchem de águas e transbordam, formando as torrentes que descem os montes e vão em direção ao Negev, aos lugares mais baixos do vale, inundando cada espaço vazio, transformando o que era seco num jardim com as mais belas flores e frutos. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negev. Eu te convido, permita-se, imagine-se. Imagine esse rio transbordando em seu interior. Isso é o que acontece com os sedentos pelo Espírito de Deus. A sua alma é completamente inundada e o que antes era uma vida seca, desértica, vazia, inóspita, sem Deus, passa a ser completamente cheia da presença de Deus, tornando a sua vida uma fonte no meio dos vales, uma fonte de águas vivas que jorrará para a vida eterna, transformando os lugares desérticos da sua vida em um belo manancial de águas, transbordando, inundando a sua vida a tal ponto de você transbordar do Espírito de Deus, saciando a sede de muitos sedentos e alimentando também a fome de muitos famintos, porque o Espírito de Deus, ele é essa fonte que jorra dentro de você, transformando os lugares desérticos da sua vida e daqueles que estão em sua volta em um oásis. Creia, tome posse desta promessa. Se cumprirá em sua vida, no meio da sua família. Isaías 41:18. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negev. Deus abençoe.